Capítulo 103. O olhar de Feng Baixuan desviou para as costas de Lan Xueru e disse: Esse irmãozinho, sua aparência parece bastante terrível e ainda está sendo carregado por essa jovem senhorita. Você deve ter recebido ferimentos pesados, certo? Eu aprendi um pouco de medicina, talvez eu possa ajudar de alguma maneira. Meu nome é Yun-che, eu agradeço o líder do clã pela sua boa intenção. Yun-che respondeu educadamente das costas de Lan Xueru. Sua voz fez os lindos olhos de Lan Xueru se abrirem completamente. Você está acordado? Sim, eu acordei com a irmã sênior me colocando em suas costas. Yun-che disse com um sorriso feliz. Mesmo se sua aparência parecia terrível, sua voz finalmente não estava mais fraca. Durante sua queda livre, ele usou a pérola de veneno do céu e fundiu rapidamente a erva semente do céu, néctar da flor, planta rio da montanha juntas com 30 tipos diferentes de materiais médicos para compor rapidamente uma pílula voltando dos céus. Em seguida, ele a engoliu. A quantidade e qualidade do material exigido para refinar essa pílula voltando dos céus era extremamente rigorosa. Além do mais, o ambiente de refinamento, a fornalha, e o método de refinamento eram todos estritos ao extremo. Mesmo se fosse um mestre de refinamento de alto nível, a taxa de sucesso do refinamento não excederia 30%. Mas com a enorme tesouraria da filial da seita Xiao e a pérola de veneno do céu, tudo isso não era um problema. Então por quê? Então por que você não disse nada, e me fez te carregar tão longe? Lan Xueru corou de raiva. Porque essa é a primeira vez em minha vida que sou carregado nas costas de uma garota. Não apenas isso é muito confortável, o cheiro do corpo da irmã sênior é bastante perfumado. Quando ele falou até ai, ele originalmente queria cheirar mais levemente o perfume do corpo de Lan Xueru, mas sua expressão se tornou lenta de repente enquanto ele olhava palidamente no lugar. Foi essa realmente sua primeira vez sendo carregado por uma garota? Nessa vida, realmente era. Mas, durante sua vida no continente Dragão Ejar, aquela garota. Toda vez que ele voltava para ela usando o último pouco de sua força e batia na porta de bambu, ele desmaiava na frente daquela porta de bambu. Quando ele acordava, ele estava deitado em cima de uma cama quente e macia. Embora ele estava inconsciente, parecia como se ele fosse capaz de sentir claramente ela usar seu próprio corpo delicado para apoiar seu corpo sangrando. Cada passo que ela dava era difícil e acompanhando cada passo tinham pontas de gotas de lágrimas. De novo e de novo, talvez mesmo dezenas de vezes, ou talvez mesmo centenas de vezes. O número de vezes era simplesmente incontável e ele também não se importava em contá-las. A única coisa que ele podia se lembrar era que mesmo se ele vivesse 2 vidas em 2 mundos, ainda era impossível para compensar o que ele devia para ela. Porque os céus já não o dariam essa chance. De repente, a Lan Xueru que ele estava abraçando firmemente virou a figura que aparecia apenas em seus sonhos. Você? Se não fosse pelo fato que você está machucado, eu teria atirado você à parte. Lan Xueru disse com um pouco de indignação. Anteriormente, quando ela estava carregando Yun-che, ela estava calma por causa que Yun-che estava inconsciente. Agora que ele tinha acordado, aquele sentimento de seu corpo pressionando contra o dela, e o cheiro indistinto masculino fez suas orelhas corarem de vermelho enquanto seu coração pulsava ainda mais erraticamente. Líder do clã Feng, você pode me ajudar a encontrar um lugar para instalar meu amigo? Lan Xueru perguntou a Feng Baixuan enquanto o encarava. É claro, me siga por favor. A pequena aldeia era realmente uma pequena aldeia, havia um total de uma dezena ou mais de casas simples e imperfeitas. De Feng Baixuan, eles aprenderam que todo o clã não tinha mais de 200 pessoas. Sob os recém-chegados Lan Xueru e Yun-che, os 2 forasteiros, as pessoas aqui ficaram vigilantes de primeira mas em seguida, elas revelaram uma natureza boa. Muito rapidamente, Lan Xueru e Yun-che ambos perceberam um fato estranho, cada pessoa que eles conheceram estavam todas no 10º nível do domínio profundo elementar. Além das crianças que ainda tinham que começarem a cultivar a profunda energia,
todos eles eram assim, sem nenhuma exceção. Parecia como se o 10º nível do domínio profundo elementar era seus limites. Mas, após o domínio profundo nascente, toda vez que alguém pisava em outro nível, era acompanhado por um gargalo que gradativamente ficava mais difícil de atravessar. Mas do domínio profundo elementar para o domínio profundo nascente, não haviam gargalos para se falar sobre, desde que profunda força o suficiente fosse acumulada, uma pessoa naturalmente pisaria no domínio profundo nascente. Mas as pessoas aqui pararam todas no 10º nível do domínio profundo elementar, isso realmente deixou Yunche e Lanchueru confusos. Como esse lugar tem a essência da Fênix? A repentina voz de Jasmine surpreendeu Yunche, Fênix. A besta divina primordial, a Fênix das lendas. Correto? A voz de Jasmine revelou levemente uma sensação de exaustão. Anteriormente, ela transferiu uma parte de sua própria profunda energia para Yunche. Embora foi apenas por alguns breves segundos, isso ainda causou uma certa quantidade de dano para a alma dela e o corpo de Yunche. Embora seja bem fraco, isso definitivamente é sem dúvidas, a essência da Fênix. Que estranho! Será que a Fênix atualmente tinha descido para esse plano inferior antes? Esse plano inferior? Essas palavras fizeram o coração de Yunche se agitar. Ele de repente fez uma adivinhação terrível quanto à identidade de Jasmine. E a marca de chama em suas testas, também é a marca que a linhagem sanguínea da Fênix possui. Mas a cor dessa marca e a cor que essa princesa conhece, são completamente diferentes. Adicionalmente, a marca da linhagem sanguínea da Fênix normalmente é escondida, somente quando a pessoa estiver usando o poder de fogo da Fênix que a marca aparece forçadamente, mas as pessoas aqui todas possuem a marca da Fênix e é como se eles não pudessem escondê-la. Em resumo, isso é muito estranho. Feng Baishuan levou Yunche e Lanchueru para uma cabana limpa. Vocês dois, por favor, descansem tranquilamente aqui. Nós somos somente um pequeno clã escondido. Tudo que temos não pode ser comparado com o mundo de fora, então podemos somente incomodar vocês. Lanchueru colocou Yunche cuidadosamente em cima da cama. Respirando aliviada secretamente em seu coração, ela se virou e disse: líder do clã Feng é muito cortês. Já estamos extremamente gratos por ter um lugar como esse. Vocês são o clã guardião das ruínas da Fênix. Yunche perguntou de repente nesse momento. Feng Baishuan, que foi calmo e digno até agora, congelou, suas pupilas distintivamente se contraíram levemente. Sua expressão flutuou rapidamente enquanto ele pensava sobre como ele poderia evitar ou negar a pergunta. Mas após algumas respirações de tempo, sua expressão se acalmou e um riso alto se depreciando surgiu: o clã guardião. Não somos dignos desse título. Nós simplesmente estamos nos mantendo afastados do mundo enquanto carregamos esse pecado e maldição. Somos apenas um humilde clã que tem pagar por seus pecados, geração após geração. Embora eu não sei onde você aprendeu que temos uma relação com a Fênix, mas parece que você veio aqui para obter o tão chamado tesouro que estamos guardando, certo? Fênix. A besta divina que o Império da Fênix Divina venera. Enquanto a espantada Lanchueru olhava para Yunche e Feng Baishuan, seu cérebro parou de funcionar momentaneamente. Não, você entendeu mal. Yunche respirou fundo. Ele queria sentar-se, mas todo seu corpo estava tão fraco que mesmo o mínimo de movimento causaria uma dor perfurante. Ele podia apenas desistir, e deitar enquanto respondia: a razão pela qual eu fui capaz de descobrir que vocês possivelmente são o clã que guarda os remanescentes da Fênix, é por causa da marca em suas testas. Eu entrei em contato com vários rumores sobre a linhagem sanguínea da Fênix, tirando pela cor ser levemente diferente, o formato da marca em suas testas e o formato da marca que eu conheço, é exatamente o mesmo. Minha irmã Sênior e eu vindo aqui, foi devido a uma queda não intencional de uma alta altitude. Eu até mesmo sustentei ferimentos graves pela minha queda, então não existe absolutamente outra intenção. Os ferimentos no corpo de Yunche convenceram Feng Baishuan de todo o coração.
Depois de tudo, ninguém seria louco o suficiente para vir atrás de seus tesouros com ferimentos tão graves. As palavras de Yuntei o deixaram desorientado por um momento, e então ele mais uma vez zombando riu de si mesmo, a marca da Fênix, cor diferente, sim, cor diferente. A originalmente respeitada marca que simbolizava seu poder e linhagem sanguínea se tornou em uma marca amaldiçoada de sofrimento. Nossos ancestrais cometeram um erro terrível, mas que pecamos nós, a geração mais jovem cometemos. As palavras de Feng Baishuan revelavam uma forte sensação de tristeza, parecia como se as palavras de Yuntei perfuraram totalmente a ferida em seu coração. Uma marca amaldiçoada. O coração de Yuntei martelou. A marca de sangue, como ela poderia se tornar uma marca amaldiçoada? Espere, talvez a razão pela qual suas profundas cultivações são limitadas para o 10º nível do domínio profundo elementar, é por causa dessa marca amaldiçoada que Feng Baishuan falou. Eu acredito que vocês não são más pessoas porque eu não posso sentir nenhuma malícia do corpo de vocês e vocês também salvarão meus 2 filhos. No entanto, eu devo pagar vocês, é algo que tenho que fazer. Apenas, Feng Baishuan respirou fundo, nosso clã atualmente está encarando um desastre, se vocês continuarem a ficarem aqui, o desastre pode envolver vocês, então vocês devem se recuperarem aqui. Seria melhor se você pudesse terminar de se curar e sair antes daquelas pessoas perversas voltarem aqui novamente. Porque da próxima vez que aqueles ladrões voltarem, talvez será o desastre dos desastres. Quando ele estava sendo carregado na estrada até aqui, ele aprendeu o que tinha acontecido anteriormente de Lanchueru e da conversa das 2 crianças. Confuso, ele perguntou, líder do clã Feng, tem uma coisa que não entendo. Seu clã deve estar aqui por vários anos, certo? Tantos anos se passaram pacificamente, mas porque um grupo de mercenários fixou subitamente suas atenções em vocês. Feng Baishuan olhou para fora da janela e respondeu calmamente, o que você acabou de dizer está correto. Nosso clã já existe por muitos, muitos anos e foi ainda próspero por um período de tempo. Mas depois de ficar sujeito à fúria dos céus, nós caímos rapidamente e não tivemos escolha mas vivermos em isolação para sobreviver. No presente, por causa dessa aparência inferior, não somos sequer comparáveis com uma pequena aldeia quebrada. Entretanto, fomos deixados imperturbados nesses anos que passaram porque essa área é conhecida como Cordilheira 10.000 bestas. Todo tipo de profunda besta é feroz, as menos violentas são as profundas bestas nascentes, e as mais assustadoras são as profundas bestas da terra. E rumores dizem que existem até mesmo 3 profundas bestas do céu aterrorizantes habitando nessa cordilheira. Esse é o paraíso das profundas bestas. Elas rejeitam os humanos que pisam em seus territórios, elas se agrupariam juntas para atacarem se humanos entrarem na área. Ao mesmo tempo, o mais profundo que você vai, mais alto o nível das profundas bestas que você encontra. Quanto a esse lugar, é todo o centro da cordilheira 10.000 profundas bestas. Alguns humanos podem operar em volta da borda dessa cordilheira 10.000 profundas bestas para obterem núcleos de profundas bestas, mas tirando aqueles que são excepcionalmente fortes, essencialmente não existe ninguém com coragem e capacidade para chegar nessa região. Aqueles excepcionalmente fortes quem tem tal habilidade não viriam para um lugar tão trivial. Mas parece como se não existem profundas bestas vivendo perto daqui. Yuntei franziu, imediatamente depois que ele terminou de falar ele percebeu repentinamente, será que é por causa da essência da Fênix? Certo. Feng Baishuan concordou, para dizer a verdade, as ruínas da Fênix que temos guardado por gerações está atrás dessa área e contém a essência remanescente da Fênix que ele deixou para trás. Embora a essência é fraca, ela nunca se dispersou. Nesse mundo, que profunda besta possivelmente poderia suportar a prestigiosa pressão de uma besta divina primordial? Quem ousaria se aproximar? Então é assim que é. Yuntei concordou lentamente e a expressão em seu rosto flutuou levemente. Esse lugar atualmente tinha a ruína da Fênix. Não apenas isso, a essência da Fênix nunca tinha dispersado.
A melhor explicação era que esse era o lugar onde a ruína da Fênix residia, e era algo que a Fênix deixou para trás. Algo que uma besta divina primordial deixou para trás. O sangue em todo o corpo de Yunchi começou a ferver enquanto ele pensava apenas sobre isso. Uma pessoa podia imaginar o quanto grande uma comoção ocorreria se uma notícia de uma ruína da Fênix aqui se espalhasse. Já que esse é o caso, então como essas pessoas perversas que desejam se apossarem da coisa que vocês estão guardando entrará? Yunchi perguntou. Era absolutamente impossível para um grupo de mercenários normal ter a força para encarar profundas bestas espirituais, e ainda mais para profundas bestas da terra. Esqueça sobre uma centena de pessoas, mesmo se a escala fosse 10 vezes maior, encontrar uma profunda besta da terra definitivamente resultaria em completa exterminação. Considerando a densidade de profundas bestas nessa cordilheira, 10.000 profundas bestas caminhar na estrada sem encontrar nenhuma profunda besta espiritual ou profunda besta da terra era ainda mais impossível. Eu não sei. Feng Baishuan balançou sua cabeça. Eu quero saber mais que qualquer um como eles conseguiram entrarem nessa área. Talvez, esse seja o destino que merecemos. Será que eles estavam emprestando o poder das profundas bestas que podiam voar extremamente alto? Yunchi murmurou para ele mesmo, mas ele rejeitou imediatamente essa suposição. Essa cordilheira 10.000 bestas tinha uma quantidade incontável de profundas bestas. Era inevitável que incluía um grande número de profundas bestas voadoras entre elas, então mesmo se eles usassem profundas bestas voadoras comuns, ainda seria impossível entrar. Isso somente poderia ser feito por profundas bestas do nível do falcão da tempestade feroz e da águia gigante da neve, que eram capazes de voar em milhares ou dezenas de milhares de metros de altura. Mas devido à dificuldade aterrorizante em controlá-los, a quantidade de pessoas que tinham a habilidade para lidarem com eles era simplesmente muito poucas. Mesmo a seita externa da seita Xiao, a seita mais forte da cidade Lua Nova, tinha apenas um, então como esse grupo de mercenários comum poderia possuir algum?